Paz, meus irmãos. Davi está em campanha de batalha. O contexto dos Salmos 29. Davi entende que não consegue mais prosseguir sua jornada, que não terá êxito na mesma, se ele não ouvir a voz de Deus. A voz de Deus acalenta sua alma e a voz de Deus endereça seu coração. Ele precisa ouvir a voz de Deus. Teologicamente, lhe fora ensinado que a voz de Deus estava circunscrito aos termos de Israel. E ele estava longe. Ele estava longe da cidade que, posteriormente, apelidou-se como a cidade de Davi. A antiga Jebus, a saber, Jerusalém. Mas ele quer ouvir a voz de Deus. A tenda de Davi, que é a tenda de Deus, não estava por perto. E ele precisa necessariamente ouvir a voz de Deus. Ele sabe que se Deus não lhe falar, ele não tem nada a comunicar. Ele sabe que se o seu sumo pastor não lhe direcionar, ele, como pastor de suas ovelhas, não tem como apacentar, sem a orientação do pastor supremo, do próprio Deus. Então Davi faz um esforço sobre-humano, mesmo estando cansado fisicamente, porque ele entende que a ânsia de ouvir a voz de Deus, como se fosse o Salmos 42, a avidez de ouvir a voz do Eterno, supera e sobrepõe sobre todo e qualquer cansaço. Então ele vai. Porém, no meio do caminho, uma tempestade lhe aborda, sem prévio aviso, tipo aquela que um dia pegou os discípulos. Sabe aquele mar calmo que torna-se revolto? É um câncer que aparece, é um diagnóstico desfavorável, é alguém que se vai, é alguém que se deixa, é alguém que é deixado. De repente, não se sabe se como, mas a tempestade veio e a voz precisa ser ouvida. Então ele senta a fim de lamentar-se. Não tem mais o que fazer. Estou cansado fisicamente, espiritualmente estou esgotado, preciso ser renovado e nada mais me renova, me motiva do que a voz de Deus. Quando de repente ele olha para a tempestade e entende que a Deus deve ser tributado glória, honra e louvor, indiferentemente da tempestade e da intempérie que se enfrente. E ele sabe que a voz e o som das muitas águas, o trovejar, o relampejar, nada superará a voz de Deus. E então ele tem uma experiência em comum. Ele entende que a voz de Deus, ele não tinha na 1:3, quando diz que o caminho de Deus é no meio da tempestade. Ele não tinha ainda isto escrito em mãos, como nós o temos. Então ele tem uma experiência. É possível ouvir a voz de Deus. Ele estava longe do templo, mas estava perto do Deus do templo. Nesse caso, teologicamente falando, tabernáculo, que era o templo, a habitação de Deus. Então, ele compõe um salmo belíssimo, o Salmo 29. A epígrafe do salmo é a voz de Deus na tempestade. E ele escreve assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza de sua santidade. Eu não sei se a sua Bíblia tem o que esta que eu tenho em mãos agora tem, mas tem ali um negrito nas iniciais, indicando que é um parágrafo novo. Após essa introdução de versos 1 e 2, quando no imperativo ele manda comunicar e adorar e tributar a Deus, indiferentemente se eu estou ouvindo ou não a sua voz, eu preciso ouvir a voz de Deus, é verdade, mas eu também preciso que Deus ouça a minha voz. E daí no verso 3 ele diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja, disse ele, o Deus da glória. O Senhor está sobre, acima, as muitas águas. 4. A voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano.
Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. Não há tempo hábil, mas eu aconselho que você estude esse parafasear, por que não dizer esse parabolizar, essa símile que ele está fazendo aqui. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor, verso 8, faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades Barneia. A voz do Senhor faz da cria as corças. Outras traduções, faz parir as servas. Desnuda os bosques, algumas traduções, as brenhas. E no seu templo, lá no seu templo, ao ouvir a sua voz, tudo diz glória. Sabe o distintivo que Davi está fazendo? Davi está distinguindo voz de barulho. Barulho pode ser animável, pode ser animador, pode ser contagiante, pode nos dar dopamina, pode nos trazer festejo, mas é só a voz de Deus que dá orientação. O barulho pode ser ouvido e nem sempre pode ser silenciado, mas a voz de Deus sobrepuja, sobrepõe, está sobre. É tipo João na ilha de Pátimos. Ele tem o barulhar das muitas águas. Ele está numa ilha, lá venta, lá sopra. Mas de repente ele ouve uma voz e ele se vira para ouvir quem está falando com ele. No meio do bramar das águas, como diria o Salmos 46. Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, lembra disso? Socorro bem presente, ainda que a terra se mova, ainda que haja maremoto, terremoto, haja o que houver. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então, no meio do barulhar da vida, no meio do barulhar dos problemas que clamam, que gritam, que reclamam para nós, na verdade, para si, sobre nós, que pede-nos nosso auxílio, nossa direção, nossa ajuda, nossa manutenção, as contas que precisam ser pagas, os traumas que precisam ser sarados, curados, nas lides ministeriais, os conselhos que precisam ser dados, quando às vezes quem está aconselhando também precisa ser aconselhado. E quem pastoreia também precisa ser pastoreado. Quem orienta, direciona, também precisa ser orientado e direcionado. É possível ouvir a voz de Deus. Ora audível, ora inaudível, mas sempre presente. Então, em nome de Jesus, as tempestades da vida não silenciarão a voz de Deus. Algumas vezes a voz de Deus silenciará o som, o barulhar, acalmará o mar agitado. Outras vezes, talvez não o faça. Mas o mar agitado torna-se como se fosse sereno, diante da voz daquele que me acalma. No turbilhão e no barulhar, o caminho de Deus existe ali, na tempestade. Então diferencie e entenda a diferença e a necessidade do barulho para a voz. Talvez a sua igreja seja como a minha, aleluia, a que eu sirvo ao Senhor. Somos pentecostais, gostamos do barulhar, gostamos do movimento, desde que seja santo, desde que seja coerente. Mas o que a gente precisa mesmo é da voz de Deus. O barulhar não pode, de modo algum, abafar e silenciar a voz de Deus. Mas a voz de Deus faz com que esse barulho tome sentido. Então, ouvir o barulho, sentir o barulho, às vezes é necessário, às vezes é bom, às vezes é preciso. Sempre é preciso administrá-lo, lidar com ele. Mas o que de fato nós precisamos, o que de fato nos orienta, é a voz de Deus. Não há barulho, não há ruído, não há som que se compare. O som incomparável, a voz indizível. Qual é o barulho? Qual o som da sua voz? Como é que se descreve? Não tem como descrever a sonora, a sonética que a voz lhe traz. Mas fato é, eu posso não descrever com exatidão, mas eu posso fazer como Davi, entender que a voz dele domina tudo e todos. Como já disseram os algozes do próprio Jesus, ninguém jamais falou como ele.
Eu posso não descrever com exatidão o turbulhar dessa voz, o barulhar, a sonora da mesma. Mas uma coisa eu sei, quando a voz de Deus é ouvida, toda a congregação diz glória. Quando a voz de Deus se ouve, o deserto de Cades Barneia treme, derrete-se diante de sua voz. O Senhor dos Exércitos está conosco. Aquietai-vos, nações, e ouçam a voz do Senhor. Ela sim é que deve ser ouvida. Precisa e necessariamente. A indubitável, incomparável voz de Deus. Que a voz de Deus silencie qualquer outras vozes. Que a voz de Deus sobressaia qualquer outra voz. Que a voz de Deus enalteça-se e exalte-se, sobrepor-se sobre todo e qualquer barulho. Porque a sua voz é a voz que nos mantém. Como diz Isaías, lembra disso? Pavio que fumega, não se apagará. Se qualquer barulho for oriundo, consequência e resultado do seu barulhar, acredite, é um barulho de glória, é um alarido de vitória. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que ouçamos, dia após outro, a voz de Deus. Quando Deus fala, até jumenta ouve. Quando Deus fala, o mar se acalma. Quando Deus fala, animais ouvem, homens ouvem, reis tremem. Quando Deus fala, tudo se cala, tudo se aquieta. Quando Deus fala, tudo segue seu comando. Quando Deus fala, ossos secos voltam a viver. Quando Deus fala, o mar infrutífero, o terreno impróprio, a situação descondizente. Nada condiz favorável, tudo torna-se favorável ao ouvir o som de sua voz. Ouça essa voz, seja guiada por ela, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, para a glória de Deus. É possível ouvir a voz de Deus em meio às tempestades da vida. Você só superará as mesmas, você só sairá vencedor destas, se você conseguir em meio a estas, ouvir a voz que sobrepõe-se a toda e qualquer voz. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O Espírito continua falando às igrejas. E quem tem ouvidos, ouça. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.